Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos dando continuidade à nossa aula 2, onde nós estamos tratando sobre os domínios de deformação. A parte 1 e 2 dessa aula, nós falamos sobre a teoria, dos domínios de deformação, a sua importância, o porquê devemos conhecer e compreender. Explicamos detalhadamente o funcionamento dessa figura 17.1 da norma NBR 6118, que é essa que está na sua tela. Explicamos detalhadamente cada domínio, como ele rompe, como se caracteriza o LU, os seus limites. E agora nós vamos para um exercício de fixação. Nós vamos aprender a verificar em qual domínio de deformação está dimensionada as nossas vigas. Vamos lá? Então, pessoal, nosso exercício 1, onde nós dimensionamos essa viga, foi retirado do exemplo do livro de Schuster, da página 130. Nós dimensionamos a armadura longitudinal de flexão para essa viga com largura de 12 centímetros, altura útil de 29 centímetros, sob a ação de um momento fletor de 12,2 kNm, executada com um concreto de FCK de 20 MPa e aço CA50. Lá no exercício, nós encontramos que a linha neutra dessa viga está passando a 5,45 centímetros em relação à fibra mais comprimida, e a área de aço foi de 1,46. Agora nós vamos verificar em qual domínio essa viga está dimensionada. Então, pessoal, trazendo aqui para essa outra tela, onde nós vamos construir junto esse aprendizado, nós vamos verificar. Vamos mais uma vez perceber que não precisamos decorar nenhum tipo de relação. Nós podemos construir, sempre que for necessário, os diagramas dos domínios e verificar os limites, dos domínios e verificar em que domínio está passando a nossa linha neutra. Então, primeiramente, pessoal, nós temos o enunciado do exercício, temos colado a figura 17.1 da NBR 6118 e está ressaltado na cor azul o domínio 2. Nós vamos criar o diagrama do domínio 2 e vamos verificar qual o limite de profundidade da linha neutra no domínio 2. Então vamos aqui traçar o eixo 0 do nosso diagrama. Lembrando que tudo que estiver à sua direita vai estar comprimido e tudo que estiver à sua esquerda vai estar tracionado, assim como na figura 17.1, que nós vimos que o que está à sua direita está comprimido, causando encurtamento no concreto, e o que está à esquerda está tracionando, causando alongamento nas armaduras. Então, nós vimos que no domínio 2, o encurtamento ele pode ir de 0 até 3,5 por mil. É o limite de encurtamento do concreto, como está na figura 17.1. E na seção tracionada, o limite de alongamento das armaduras, como está na figura, é de 10 por mil. Mais uma vez, o que está acima está comprimido. Na nossa aula nós pintamos a área comprimida de verde.
e o que está abaixo está tracionada. Na nossa aula, para manter aqui a nossa convenção, nós pintamos a parte tracionada de vermelho. Nós vimos que da fibra mais comprimida da viga até a linha neutra, a profundidade da linha neutra, nós chamamos de X, e da fibra mais comprimida até o centro geométrico das armaduras, nós temos a nossa altura útil, o nosso D. E aí, pessoal, nós vamos encontrar esse limite através da semelhança de triângulos. Vocês podem observar que nesse diagrama nós temos dois triângulos. O triângulo delimitado pela cor verde, que está representando o concreto comprimido, e o triângulo delimitado pela cor vermelha, que está representando o alongamento das armaduras, né? O tracionamento das armaduras. Então, esse triângulo verde, ele tem uma base, e tem uma altura. Da mesma forma, o triângulo vermelho, ele tem uma base e tem uma altura. E o nosso cálculo ele vai se basear nessa semelhança de triângulos. Quem é a base do triângulo verde? A base do triângulo verde é o limite de encurtamento do concreto de 3 por 1000, que aqui nós vamos representar por 0,035. E essa base está relacionada a uma altura que é representado pela profundidade da linha neutra X, que aqui nós podemos convencionar de chamá-la de X2, porque é a profundidade da linha neutra no limite do domínio 2. Então, 0,0035 está para X2, que é igual à relação do segundo triângulo, que tem como sua base o limite de alongamento das armaduras, que é 10 por 1000, ou 0,01, sobre a altura desse triângulo, que é exatamente esse complemento, compreendido entre a diferença entre a linha neutra D e X2, que é o limite da linha neutra no domínio 2. Agora nós vamos desenvolver esse cálculo. Nós temos que 0,01 vezes x2 é igual a 0,01x2, que é igual a 0,035 vezes D, 35 vezes D, menos 0,0035 x2. Passando os termos para o lado esquerdo, 0,01 x2 mais 0,0035 x2 é igual a 0,0035 D. Aqui nós temos 0,01 x2 mais 0,035 x2 é igual a 0,0135 x2, que é igual a 0,0035 D. Isolando x2, nós teremos que x2 é igual a 0,0035 D dividido por 0,0135, resultando no x2 igual a 0,259 vezes D, que é a nossa linha neutra. Então, pessoal,
Vocês viram que nós desenvolvemos aqui o cálculo passo a passo. Então, o limite da linha neutra no domínio 2, dentro do domínio 2, vai ser igual a 0,259 da altura útil. Nós vimos que na nossa questão, a nossa altura útil é de 29 centímetros. Então, nós temos que o limite da linha neutra, vou colocar aqui para ficar bem claro, o limite de x no domínio 2 será x2 igual a 0,259D. Sendo o nosso D igual a 29, nós temos 0,259 vezes 29 centímetros. Então, o nosso x2 será igual a 7,51 centímetros. Agora, pessoal, vamos encontrar qual o limite da profundidade da linha neutra no domínio 3. E para isso, pessoal, o procedimento é o mesmo que nós fizemos para o domínio 2. Vamos traçar aqui o eixo zero do nosso diagrama, o encurtamento máximo de 3,5 por mil e o alongamento máximo de 10 por mil. Três por mil e aqui o zero, né? Só que o diferente do domínio 2, nós vimos que o domínio 3 ele gira em torno do ponto B e ele inicia em 10 por mil o encurtamento das armaduras e finaliza em EYD no início do patamar de escoamento das armaduras. Então aqui o nosso diagrama ele não finaliza no zero, ele vai finalizar em EYD. E esse diagrama ele vai funcionar dessa forma. Aqui nós temos a profundidade da linha neutra, x, nós vamos chamar de x3. E aqui da fibra mais comprimida, mais uma vez, até o centro geométrico das armaduras, nós temos o nosso D, que é a nossa altura útil. Nós vamos aqui pintar de verde, né, para manter nossa convenção, a parte do concreto que está comprimido, e de vermelho a região tracionada. E aí, pessoal, interessante que essa parte aqui nós temos duas linhas cruzando o nosso eixo zero. E essa linha aqui, que cruza o eixo zero, é exatamente o nosso x2 que nós encontramos anteriormente. E agora, por semelhança de triângulos, da mesma forma, nós temos aqui a base do nosso triângulo superior, que é de 3 por mil. Então, nós teremos 0,0035 sobre a altura desse triângulo, que é o nosso x3, igual ao a relação do nosso segundo triângulo, que nós vamos ter como base, vou pintar aqui de amarelo, nós vamos ter como base o nosso EYB e vamos ter como altura, mais uma vez, a relação entre a diferença, né, entre a altura útil e a linha neutra no domínio 3. Então, nós teremos EYD como base do triângulo sobre a altura útil menos o limite da profundidade da linha neutra no domínio 3. E aí, pessoal, aqui surge uma coisa nova, né? Quem é YD?
O εyd é a deformação específica de cálculo que corresponde ao início do patamar de escoamento. E nós vamos calculá-lo, porque ele depende do aço que está sendo utilizado. Nós vimos que nós utilizamos o aço Ca50. E o εyd ele é calculado pela seguinte expressão. εyd é igual ao FYD, que nós vimos que é a tensão de escoamento de cálculo do aço, sobre o módulo de elasticidade do aço. E se você voltar às nossas aulas, você vai ver que ficou dito que a tensão de escoamento do cálculo FYD é igual à tensão característica do aço, FYK, sobre γS, que é o coeficiente de minoração da resistência do aço. O FYK do aço Ca50 vale 50 kN por centímetro quadrado e o γS nós vimos que vale 1,15. Então, o nosso FYD será igual a 43,478 kN por centímetro quadrado. Então, o nosso YD será igual a 43,478 kN por centímetro quadrado, dividido pelo módulo de elasticidade do aço, que equivale a 210.000 megapascal ou 21.000 kN por centímetro quadrado. Lembrando que nós temos sempre que utilizar as mesmas unidades. Então, o nosso YD será igual a 2,07 vezes 10 a menos 3 ou 0,00207. Retornando à nossa relação de triângulos, para dar continuidade ao cálculo, nós temos que 0,0035 sobre x3 é igual, substituindo YD por 0,00207 sobre altura útil menos limite da linha neutra no domínio 3. Continuando o cálculo, nós temos 0,00207 vezes x3 igual a 0,0035 vezes d menos 0,0035 vezes x3. Trazendo aqui os termos para o lado esquerdo, nós temos 0,0207 x3 mais 0,0035 x3 igual a 0,0035D. Somando 0,00207x3 com 0,035x3, nós temos 0,00557x3, que é igual a 0,0035D. Isolando x3, nós temos que x3 é igual a 0,0035D sobre 0,00557. Então, nosso x3 será igual a 0,628 vezes D. Da mesma forma que fizemos para o limite de x2, nós temos aqui que o limite
de x no domínio 3 será x3 0,628. Nós vimos que o D na nossa questão tem 29 centímetros, então o nosso x3 é igual a 18,22 centímetros. Pessoal, para finalizar, nós temos apenas que conferir agora o nosso limite estabelecido pela norma NBR 6118 no item 14.6.4.3, o nosso limite para garantir a ductilidade, que é de x sobre D menor ou igual a 0,45. Essa relação não pode ser superior a 0,45, conforme a NBR 6118. Então, nós temos que x tem que ser menor ou igual a 0,45 vezes D. Se o nosso D vale 29 centímetros, nós temos 0,45 vezes 29 centímetros. Então, o nosso x, a profundidade da linha neutra da nossa viga, não pode ser superior a 13,05 centímetros. Resumindo, pessoal, nós calculamos o limite de x no domínio 2 é de 7,51 centímetros. O limite de x no domínio 3 foi de 18,22 centímetros. E o limite de dimensionamento para garantir a ductilidade de XD menor ou igual a 0,45 foi de 13,05. Então agora vamos comparar em que domínio está dimensionado a nossa viga. Então, pessoal, sabendo que a nossa linha neutra para a questão foi calculada a 5,45 centímetros e que o limite da linha neutra, domínio 2, é de 7,51 centímetros, o limite da linha neutra no domínio 3 é de 18,22 centímetros e o limite de dimensionamento para garantir as condições de ductilidade é de 13,05, nós temos que a nossa viga ela está dentro do domínio de deformação 2, pois a profundidade da linha neutra de 5,45 está passando acima do limite da linha neutra no domínio 2. Então aqui nós finalizamos nosso exercício. Daqui para frente, vocês já estão aptos a calcular, a verificar o domínio de deformação das suas vigas. Isso é muito importante. Nós vimos na nossa teoria que a viga dimensionada no domínio de deformação 3, ela se torna otimizada, né, com relação a utilizar os limites portantes, né, de cada material. E o nosso próximo exercício, nós vamos repetir o que nós fizemos nesse exercício 1 para as condições da viga 2 que nós calculamos nas nossas aulas anteriores. Até lá!